O mecanismo do problema. O porquê que ele é tão importante para o seu negócio, para os seus anúncios e na estruturação de todo o seu conteúdo, vamos dizer assim. O mecanismo do problema é muito importante para destacar a solução que você está oferecendo, seja o seu produto ou seu serviço, das demais do mercado. E também ele ajuda a livrar um pouco a culpa do lead, do problema que ele já tem, tá bom? Porque pessoas com culpa não compram. E é isso que a gente vai falar aqui hoje nessa aula número 2 do Descomplicando os seus anúncios. Por que é tão importante que o seu mecanismo do problema esteja muito bem estabelecido e muito bem claro em toda a sua comunicação. O mecanismo do problema, ele é a causa invisível e específica que torna impossível ou muito difícil para o prospect alcançar o resultado desejado. E mesmo que ele já tenha tentado de tudo, seja dieta, remédio, exercício, tratamento, a gente lembra como que foi lá no primeiro vídeo sobre essa série, o quanto que era importante que as pessoas tenham essa pergunta paradoxal. E o foco dessa pergunta paradoxal vai ser mostrar que existe algo que a pessoa sabe ou que ela não sabe, que está afastando ela da vida que ela tem para a vida que ela quer ter. E isso é muito bem explicado pelo mecanismo do problema. E esse mecanismo do problema faz com que toda a culpa dela e do problema que ela tenha, seja por preguiça, por falta de vergonha na cara ou qualquer coisa, ache um culpado, né? A gente aqui no Brasil, a gente sabe muito bem como é que funcionam as coisas, todo mundo culpa terceiros pelos seus próprios problemas. Ninguém consegue bater no peito praticamente e dizer que o problema é dele, então a gente só surfa nessa onda para poder anunciar melhor para essas pessoas, escrever melhores roteiros para os seus anúncios. E o mecanismo do problema, ele também te ajuda, por quê? Porque ele vai explicar o porquê que o problema persiste, apesar dos esforços do avatar aqui, né, da pessoa que está recebendo o seu anúncio. E esse mecanismo também tem relação direta com a persona que você desenhou no seu produto ou a persona que você identificou como a maioria do seu produto, né, do seu público, perdão. Por que que isso é importante? Porque a gente desenhou lá atrás na pergunta paradoxal qual seria a melhor pergunta paradoxal que se encaixaria no seu produto ou na pessoa para quem você quer vender. E o mecanismo do problema, ele vai entrar justamente nisso, sendo específico no problema dessa pessoa, porque quanto mais especificidade, familiaridade, mais fácil é para você convencer essa pessoa e vender para ela no futuro. Então eu vou trazer alguns exemplos aqui de mecanismo do problema para vocês, no nicho de diabetes, tá? Ele é um nicho black e depois a gente vai adaptar essa teoria do nicho black, do direct response, para o seu anúncio em qualquer negócio que você tenha, seja ele negócio físico, online, prestação de serviço, produto, enfim. Tá? Então aqui, por exemplo, no diabetes, mesmo você fazendo dieta e tomando metformina, tá? Que é um remédio para diabetes, a sua glicose continua alta por causa de uma bactéria noturna que ativa durante o sono e bloqueia a sua insulina, tá? Então isso aqui, logicamente que isso aqui não existe, mas a gente achou um culpado para a insulina alta dessa pessoa. Não é porque ela tem alguma deficiência ali, de que realmente acarrete, né, na diabetes, ou que ela tenha comido doce a vida inteira. Meu pai comeu doce a vida inteira, não conseguia ver um profiterole que já pedia no restaurante. Ele nem comia tudo, mas era só para comer a calda de chocolate, enfim. E no final das contas ele acabou diabético, né? Então, seja por esses dois motivos, a pessoa ela nunca vai culpar a si mesma, né? Meu pai nunca bateria no peito e falaria, não, eu hoje tenho diabetes, eu preciso ficar colocando insulina todo o tempo, depois das refeições, porque eu não consigo me controlar. Eu tenho que pedir um petit gâteau quando eu vejo oportunidade. Nunca vai bater no peito e falar isso. É a mesma coisa, a gente está achando um culpado para o problema dele. Então, o culpado do meu pai não era que ele comia todos os doces possíveis e impossíveis e de noite, meia-noite antes de dormir, fumava 2 Marlboro vermelho e botava uma lata de leite condensado na boca inteira e acabava com aquilo ali. Não é esse o problema. O problema é que existe uma bactéria no intestino dele, ou enquanto que é ativada enquanto ele dorme, que faz com que tudo ali vire açúcar, enfim. Tem essa história, né? Então, aqui vamos também trazer alguns exemplos para o emagrecimento, que o problema é que as pessoas não conseguem emagrecer e o mecanismo do problema seria, elas estão focando em cortar calorias, mas o que realmente impede a perda de peso é a resistência à insulina, tá? Então, como a gente trouxe ali alguma coisa de diabetes, a gente pode também falar sobre a resistência à insulina de alguns pacientes específicos, tá? De algumas pessoas específicas que têm essa resistência à insulina e por isso não conseguem emagrecer. Novamente, é lógico que isso aqui pode não ser verdade, né? Eu só estou trazendo alguns exemplos para você poder desenhar isso também no seu produto, tá? E nos negócios, por exemplo, não consigo lotar a minha agenda de clientes. O mecanismo do problema, você está tentando chamar a atenção com postagens genéricas, mas o que realmente trava a sua agenda é a falta de autoridade percebida. Então a gente culpa
todo o problema que essa pessoa tem de não conseguir postar direito, não ter frequência, não ter um comercial bom, não ter um marketing bom, enfim, os seus leads não estarem qualificados o suficiente, a sua equipe não está preparada para receber essa quantidade de gente, a gente culpa isso tudo por uma falta de autoridade percebida, a gente julga, a gente culpa os arquétipos, a gente faz toda uma manobra para poder mostrar para a pessoa que o problema, na verdade, não é ela, não é a má gestão dela, não é a falta de treinamento que ela dá para as pessoas, enfim, a gente acha novamente, a gente acha o culpado para esse problema que não seja o seu lead, o seu prospect, tá bom? No eixo de relacionamento, por exemplo, não consigo manter um relacionamento saudável, o mecanismo do problema não é porque você não encontra a pessoa certa, né? Porque você repete padrões emocionais inconscientes que afastam quem poderia estar com você. Então você dá uma filosofada, né? Você dá uma como é que eu posso dizer? Você bota um lacinho, né, num problema gigantesco que a pessoa tem de repetir padrões, né? Aqui, no caso, você aqui tá meio que culpando a pessoa porque você está repetindo padrões emocionais inconscientes, mas aqui você pode falar que você foi criada com padrões emocionais inconscientes pelo seu pai e pela sua mãe que brigavam o tempo inteiro na tua frente e acabaram se divorciando quando você tinha 5, 6 anos e você teve que decidir com 5, 6 anos com quem você queria morar e posteriormente quando fez 10, 12 anos, eles brigaram na justiça, enfim. Não que isso tenha acontecido comigo, né? Enfim, foi muito específico, né? E qual a importância desse mecanismo do problema? Tá? A importância é porque esse mecanismo do problema aumenta a urgência, quebra as objeções e amplifica a dor. Por quê? Porque ele mostra que o problema está fora do controle da pessoa, né? Não é, novamente, para negócios, não é que o seu time não está bem treinado, não é que o seu comercial não sabe conversar, não é porque a sua secretária não é vendedora e você acha que ela não está vendendo, que era obrigação dela vender. Não é isso. O problema é um problema invisível até, às vezes, que a gente pode chamar de problema invisível, né? Então, o metabolismo sabotado por bactérias é um segredo na sua metodologia, o problema está fora do controle da pessoa. Tá? Então você também cria essa sensação de injustiça, raiva e insegurança, tá? Então ninguém te contou que existe uma bactéria sabotadora do seu metabolismo, que existe um jeito de você tomar o termogênico e derreter gordura enquanto dorme, ninguém te contou, é tudo uma conspiração. Tem esse lado, logicamente, né? E também abre o espaço para uma solução única, que adivinha onde que vai entrar essa solução única? No seu produto, no seu anúncio. Você vai explicar isso no seu anúncio, tá bom? Então vai ser um truque natural, vai ser um ritual noturno. Ritual aqui no Brasil é meio levado pelo lado errado, mas aqui é quase como uma rotina noturna, né? Um checklist noturno para você fazer, tá? O mecanismo do problema é a explicação escondida da dor que a audiência sente. É quando você mostra que a verdadeira causa não é o que ela pensa, e sim algo muito mais profundo, muitas vezes invisível, como eu já falei. Ela quebra a percepção, né, que a pessoa achava que sabia a razão da dor, mas você prova que a causa está em outro lugar, ou seja, você vira o detentor. Ou seja, você vira o detentor daquela verdade, você vira o detentor da solução para aquele problema específico da pessoa. É aquele famoso caso de a afirmação A é verdadeira, a afirmação B é verdadeira, logo a afirmação A mais B é verdadeira, que nem sempre funciona, né? Mas a gente consegue fazer com que a pessoa acredite que esse A mais B funcione e também seja verdade por causa de uma premissa que é totalmente desconexa da A com a B, tá bom? E por que que isso é importante? Aqui, ó, de novo, esqueci de ler isso aqui. Isso gera atenção, curiosidade, tá? E principalmente a sensação de que ninguém nunca me explicou isso desse jeito como esse rapaz está explicando. Ninguém nunca me explicou anúncios desse jeito como esse rapaz está me explicando, porque ele pega os conceitos do Direct Response, do Black, e aplica para os negócios. É a mesma coisa, tá? É a mesma sensação que eu quero que as pessoas tenham, tá bom? Quando elas veem o seu produto. E por que isso é tão importante? Porque a audiência já sente esse problema. Lembra que a gente identificou isso lá atrás no mecanismo do problema? Ela já sente esse problema, mas ainda não entende onde ele realmente vem, né? E o mecanismo do problema dá só um nome e uma explicação para algo que ele nunca conseguiu expressar com palavras ou que ele nunca soube que existia. E o ponto principal é que você só mostrou a verdadeira causa,
tá? Se isso aconteceu, se só você mostrou a verdadeira causa, só você pode entregar a solução, tá bom? E aqui nós vamos fazer, nós não, né? Você vai fazer um exercício onde você vai conseguir encontrar qual é o mecanismo do problema, tá? Seja do seu produto ou do seu anúncio, do seu serviço que você precise mostrar para sua audiência, tá? Então você vai listar uma dor óbvia, tá? Que é não emagrecer, não vender, não atrair alguém, né? Fisicamente, vamos dizer. Descobre o que que ela acha que é essa causa, ou seja, a pessoa não emagrece porque ela acha que ela come muito. Não, porque ela acha que ela come pouco às vezes, então existe essa nuance, né? E aí eu falo para você usar o GPT, o Claude, o Gemini, para você poder identificar melhor quais são esses padrões, né? E a resposta para essa pergunta. Revele uma causa invisível que ela não conhecia. Ok? Você pode mostrar que você pode fazer A mais B igual a C, sendo A e B verdadeira, ou você pode fazer A mais B igual a C, sendo A e B totalmente desconexas, mas você consegue fazer um link entre essas duas, ok? E aí vai depender do seu grau de integridade, de um monte de coisa para você poder expressar isso da melhor maneira possível, tá bom? Você vai revelar a causa invisível que ela não conhecia, seja uma resistência à insulina, uma falta de autoridade, padrões emocionais, uma bactéria sabotadora, enfim. E você vai mostrar que o seu método é o único que resolve esse mecanismo. Ok? Assim como o problema continua existindo, mas a explicação e a solução passa a ser única e exclusivamente sua. Por quê? Porque foi você que trouxe isso à realidade. Foi você que jogou holofote naquele problema e deu um nome para aquilo. A pessoa ela pode não saber qual é esse problema especificamente, mas pelo fato de você ter dado holofote a isso, você vira o detentor da verdade. Assim como o Thiago Nigro, uma época, falou: porque você consegue viver com R$ 1.200, é só pagar 200 de aluguel. Não colou aquilo. Sabe, não colou aquilo porque ele não soube explicar naquela época, ou os números eram daquela época e foi tirado fora de contexto, agora pouco importa, né? A vida dele, ele faz o que ele quiser. Mas se ele tivesse conseguido dar um nome específico para, por exemplo, você estar gastando muito, não é porque você está comendo iFood, é porque você lancha, é porque você toma aquele café superfaturado do Starbucks, você vai dando um nome para isso e você identifica isso como um mecanismo que só você sabe resolver. E se você der um nome para aquilo, você nomeando aquilo, você é o pai da criança, acabou. Você vai ser detentor daquela solução. E é isso que a pessoa precisa ter esse sentimento, tá bom? Então como você vai usar o mecanismo do problema para fazer dinheiro? Isso nós vamos na criação dos seus anúncios. Enquanto todo mundo fala de uma dor óbvia, você não emagrece porque come muito, né? Porque come errado, você expõe a verdadeiro culpado. O verdadeiro culpado, o que é que realmente impede a sua perda de peso é a resistência à insulina, é você comer muito carboidrato à noite. Aí inventa um monte de falácias, né? E acaba caindo na mídia, acaba virando chacota, acaba virando meme. Se você não souber fazer isso da maneira certa. Se você não souber fazer isso da maneira certa. Existe uma regra para você poder fazer isso e não ser cancelado. Você tem que ter muita base científica do que você está falando, tem que conseguir manipular muito bem as pessoas para que elas acreditem que A mais B igual a C, sendo A e B totalmente desconexos. Ok? Ou você não liga simplesmente pro hate, porque você quer fazer dinheiro, né? Existe essa possibilidade. Eu quero que você deixe no comentário aqui embaixo quantos nés eu falei. Esse episódio eu não vou editar, eu vou subir dessa maneira. Eu quero que você fale aqui embaixo quantos nés eu falei. Eu tô tentando controlar isso também. Isso faz com que a audiência pense: caramba, era isso que estava me separando o tempo todo, era isso que me faltava o tempo todo. Ela precisa ter essa sensação de quase eureka, né? Isso entrega a minha idade eu falar isso, mas é essa sensação que a pessoa precisa ter. É aquela descoberta, todo mundo adora eu troquei aqui a tela, mas vamos voltar. Todo mundo adora essa sensação de descoberta, a sensação de começar algo novo, a sensação de descobrir algo novo, uma bactéria sabotadora do seu metabolismo, ou até mesmo uma bactéria tailandesa que faz com que você consiga comer arroz e como que as francesas comem croissant todos os dias e não engordam. Porque isso é um empilhamento, lógico, existe um fato chamado superestrutura, existe um modelo chamado superestrutura, que, eu não sei porque eu troquei, que faz com que você acredite naquilo, é uma superestrutura. Você tem a superestrutura das japonesas que comem muito arroz e não engordam, você tem a superestrutura das italianas que comem muito macarrão e não engordam, você tem a superestrutura da Apple que é reconhecida por tecnologia, e são várias superestruturas. Não recomendo que você use isso se for um nicho white, porque você vai estar meio que se manchando a sua imagem, mas se você quiser fazer dinheiro de qualquer jeito, independente do preço que isso custe ou da sua carreira, enfim, é você mesmo que vai usar isso pro bem ou pro mal. Eu só tô falando como aplicar isso para um negócio de verdade.
Então o resultado, tá? Ele gera muito mais atenção, retenção e autoridade, porque você não está repetindo o que todo mundo está dizendo. Ninguém tá falando, ai, você já se olhou no espelho, olha que propaganda ridícula de nutricionista. Você já se olhou no espelho e não gostou do que via? Pô, claro, meu irmão. Claro, eu tô gordo, eu tô aqui cheio de pelanca, porra, não tô gostando disso. Mas não é isso que identifica. É exatamente, não é você olhar no espelho e não gostar do que vê, é a bactéria sabotadora da sua noite, alimentada toda vez pelo carboidrato que você come, faz com que você engorde mesmo comendo pouco. Existe isso e se isso é plausível de ser feito, se isso é justo, se é legal de ser feito, eu não sei. Estou falando que isso existe e é lógico que você vai aplicar para o seu negócio. Você, dentista, não consegue lotar a sua agenda e vive dependendo dos planos dentários que pagam R$ 20 a consulta. Você consegue gerar muito mais identificação com o mecanismo do problema do que você falar de algo generalizado, tá bom? E na criação do seu produto, tá? O produto nasce como uma resposta única e prioritária para neutralizar esse mecanismo, ok? No produto de nutrição, um protocolo para neutralizar a resistência à insulina, se é que isso existe, eu só coloquei aqui para vocês verem. Um produto de marketing, um sistema de autoridade instantânea para médicos lotarem a agenda. Então, faça esses 5 rápidos passos no seu Instagram. Com esses 5 pequenos posts no seu Instagram, você consegue muito mais autoridade e vai vender muito mais. Porque você não vende, não é porque você não posta, é porque você não gera autoridade. Olha aqui esse fulano de tal que postou uma vez por semana e conseguiu 20 mil seguidores em um mês. Enfim, você consegue ter várias reviravoltas para essa história, tá? No produto de relacionamentos, o método para quebrar os padrões emocionais inconscientes, enfim. Ou seja, não basta resolver a dor, você precisa posicionar o seu produto como a única solução para o mecanismo que você revelou. A pessoa não compra a solução, calma aí, porque ele tá vindo aqui para baixo. A pessoa não compra só a solução, mas também a explicação que finalmente dá sentido ao problema que você sentiu. Eu trouxe aqui um print, tá? Eu vou dar um zoomzinho para vocês verem um pouco melhor aqui. Do story do Ícaro de Carvalho. Ele trouxe essa pequena jovem aqui, com o vídeo, eu baixei esse vídeo para vocês poderem ver também, onde ele fala aqui, ó, esse é o exemplo que me faz postar um vídeo daqueles do ninja, enfim, não importa o contexto. Esse copo que ela está tomando tem mais ou menos 700 calorias, tem com certeza muito mais, o Ícaro foi gentil aqui. Olha a finura do pescoço dela, que não tem 1 grama de massa magra nos membros superiores, ombro e peito absolutamente nada. Daí, é claro, o problema é o lipedema. Lembra que eu falei sobre o mecanismo do problema, você dá uma culpa para isso? Você não tá culpando a gorda por estar tomando um milkshake aqui, um café superfaturado de R$ 50 com 2.000 calorias, com 300 pumps de açúcar, né? Você não tá culpando ela, você tá culpando o lipedema. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui agora para vocês. Calma aí, só um minuto. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, não vai funcionar. Espero que esteja vendo. Deixa eu ver no OBS aqui. Perfeito, está rodando. Vou botar esse vídeo um pouquinho mais para cá para vocês poderem ver. Eu vou dar play no vídeo, tá? Espero que saia. Não vai sair porque tá vai sair o áudio agora para vocês. Esse é o vídeo, tá? Ó, eu tenho lipedema. Tenta um exercício pros braços. Mas eu tenho lipedema, só cirurgia pode me ajudar. Bom, vocês viram que é uma explicação completamente ridícula e ilógica. Ela está falando que ela está gorda por causa do lipedema que só cirurgia resolve. Porque foi alguém que explicou isso pra ela, alguém é o detentor daquele método e com certeza esse cara vendeu pra ela alguma coisa, vendeu a cirurgia pra ela. É o cirurgião dela, a gente já achou qual é o problema. Então, esse aqui é um bônus, tá? Eu trouxe alguns hooks onde vocês podem usar, nos quais vocês podem usar o mecanismo do problema para chamar mais a atenção das pessoas, tá? Assim como eu falei lá atrás, a pergunta paradoxal ela pode ser usada no gancho? Pode e deve. O mecanismo do problema pode ser usado no gancho? Pode e deve. Os outros 2 pilares dos 4 podem ser usados no gancho? Podem e devem. Você deve testar isso. Agora, o que vai dizer que o que comunica melhor com a sua audiência é o seu teste. Então, seja um desses 4 pilares, você vai testar o primeiro pilar, vai ver como é o resultado da campanha. Você vai testar o segundo pilar, você vai ver o resultado da campanha. Você vai testar o terceiro pilar e assim por diante. E seja uma combinação desses pilares. Também você pode fazer uma análise combinatória desses, pegar um com 2, um com 3, um com 4, 2 com 4, enfim. E vocês vão fazendo essa combinação e vendo o que é melhor para o seu nicho. Não sou eu que vou dizer o que é melhor para você, quem vai dizer é o mercado.
mercado, tá bom? Se alguém chegar para você falando que sabe a verdade, que faça isso que é melhor, você vai chegar para ele e vai falar assim, cara, é o mercado que vai dizer o que é melhor, você não vai mandar no meu produto, beleza? Então, tirando todo o problema da frente, voltamos aqui para os ganchos que vocês podem usar, tá bom? Então, você sabia que existe uma bactéria que se ativa às 2 da manhã e sabota a sua glicose, mesmo que você faça dieta e tome remédios certinhos? Então aqui a gente tá falando do mecanismo do problema, que é a bactéria, né, que se ativa às 2 da manhã, aquela bactéria lá da diabetes, lembra que eu falei? Por que mulheres com sobrepeso após os 40 anos lutam para emagrecer mesmo comendo salada e indo pra academia todos os dias? Lembra da pergunta paradoxal? A gente usou aqui, ó, muito específico, né? E aí aqui, ó, a resposta está no intestino. Então a gente combou aqui, na verdade, a pergunta paradoxal com o mecanismo do problema, dando aqui, né, o intestino como problema dela, uma bactéria no intestino, alguma coisa assim, tá? Por que você continua engordando mesmo comendo menos do que antes? Descubra o culpado invisível que trava o seu metabolismo. Lógico que aqui não vai ser culpado invisível, aqui você vai colocar o seu mecanismo do problema, né? Com relação ao emagrecimento. Atenção, o café da manhã pode estar alimentando a bactéria que impede sua glicose de cair. Olha que preocupante. Nossa, você está comendo um alimento, você está colocando na sua mesa um alimento que piora a sua glicose, que impede a sua diabetes de cair. E aí você vai embora. Ó, esse pozinho rosa remove todos os bloqueios no sangue e impedem a sua ereção. E foi isso que salvou o meu casamento. Eu trouxe até aqui um nicho de erectile dysfunction para vocês também poderem ver como que isso funciona e que isso é aplicado a qualquer nicho, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu explique um pouco melhor nos próximos vídeos, tá? O próximo vídeo vai ser sobre o terceiro pilar, que vai ser o pilar do mecanismo da função. O que é o mecanismo da função? É a estrada que liga. Lembra que eu falei que a pergunta paradoxal é o que separa, e o mecanismo do problema é o que dá um nome para essa separação. Existe ponto A e ponto B, onde a pessoa está e onde a pessoa quer estar. O mecanismo da função é só a estrada que liga um ao outro. Ou seja, essa bactéria invisível, ela faz com que tudo que você coma vire açúcar. Isso é o mecanismo da função. É a função daquela bactéria que impede você de chegar aonde você quer chegar. E aí como é que você resolve isso? Matando essa bactéria. Então a gente vai falar depois do mecanismo da função, tá bom? Que vocês também podem usar nos ganchos de vocês para poder fazer melhor os seus anúncios. Daqui para frente, do segundo pilar para frente, você não vai montar o seu produto baseado nisso, mas você vai montar todos os seus anúncios, toda a sua comunicação voltada para isso. Tá bom, pessoal? Então, um abraço, vejo vocês no próximo vídeo.